Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja assim tudo bem. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra camisetas, bonés, canecas, moda feminino, nosso livro Assombrado, a história do canal e também do casal, com frete grátis para todo o Brasil, o livro, ok? Dá lá uma fuçadinha na loja que você vai gostar. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal de cortes, o Cortes do Histórias Assombradas, tá? O link provavelmente está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, se inscreve, ativa sininho, comenta, curte, enfim, tudo lá para você receber aí as notificações, os vídeos que estão saindo. Porque tem vídeos ali dos ao vivo, né, que vão que ganham um vídeo. Deixa eu explicar, pera aí que eu tô me enrolando. O ao vivo tem vários relatos dentro dele, só que no meio de tudo isso a gente conversa, bate papo, manda beijo. Então nos cortes a gente tira os relatos e põe num vídeo só pra ele. O outro relato, um vídeo só pra ele. O outro relato, um vídeo. Então cada relato tem um vídeo só pra ele, com o título, tudo certinho. Aí você clica, entra lá e já vai ver o relato. Tem os recentes, sim, e tem os lá, os mais antigos, então dá para relembrar, entendeu? Ou às vezes quem não conhece, vê relatos lá do passado que estavam no meio dos ao vivos de esses anos todos, entendeu? Então é bem legal aí você relembrar ou até pegar algum relato que você nem não viu ainda, sabe? Algum relato que você não conhece. Até eu tenho que relembrar essas coisas. Então se inscreve lá, Cortes do Histórias Assombradas, ok? E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Não era minha mãe. Acho que é uma moça que nos conta. Boa tarde, Ana e assombrados. Bom dia, né? Boa tarde. Espero que estejam todos bem. Venho por meio deste e-mail contar um dos relatos mais impactantes da minha vida. Digo um dos, pois já me aconteceram diversas coisas que até hoje ninguém conseguiu me dar uma explicação. Seja cético ou crente em algo, te garanto que esse relato te deixará no mínimo curioso com os fatos. Sem mais enrolações, vamos lá. Caso cite algum nome, estará trocado. Ok. O ano era 2010, quando houve o ocorrido. Eu, eu estudava em um colégio integral, pois minha mãe e meu padrasto trabalhavam o dia inteiro. Diferente das outras crianças, eu sempre fui muito comprometida com os meus estudos. Brincar, correr e me sujar não faziam em nenhum momento parte dos meus planos. E isso me fez cada vez mais me afastar das outras crianças, me tornando assim desde pequena, uma pessoa muito solitária. Ana, eu odiava aquela escola com todas as minhas forças. Eram crianças patéticas, professores patéticos, sem falar na comida que era servida. Horrível demais, até para cachorro comer. Para resumir, vou explicar como era mais ou menos a minha rotina diária dentro do colégio. Na parte da manhã eu tinha aula normal até o horário do almoço. Comíamos e depois tínhamos um tempo livre antes das nossas aulas extras de reforço, capoeira e judô. Foi um tempo muito difícil para mim. Começo da minha depressão. Me senti esquecida pelo mundo, sabe? Quando era a hora do almoço, eu já chorava, pois sabia que teria que comer aquela comida para depois conseguir o meu tempo livre. Em mais um dia desses de rotina normal, estava finalizando a última aula antes do almoço, era aula de história. Como eu parecia perdida em meus pensamentos no meio da aula, a professora decidiu chamar minha atenção. Ana, eu não lembro ao certo qual foi a pergunta. Só lembro que eu respondi da forma mais grossa que uma criança de 9 anos poderia fazer, ocasionando assim uma linda ocorrência. Ao cair da noite, mais precisamente por volta das 7 horas da noite, eu era a última criança esperando pelos pais. Ou seja, todas já tinham ido embora, menos eu. O que nunca tinha acontecido antes, pois minha mãe vinha direto do serviço para me buscar. E o meu padrasto ia para a faculdade nessa época. Naquele dia, tudo parecia ainda mais. O fato de ter sido chamado a minha atenção, logo eu que era uma aluna exemplar,
O fato de ter respondido com grosseria, coisa que eu nunca fazia, e principalmente o fato de ainda tão tarde eu não ter nem sinal da minha mãe por lá, o que reforçava mais ainda a minha teoria de ter sido esquecida pelo mundo. Até que enfim minha mãe chegou. Assim que tocou a campainha da escola, me subiu um frio na espinha, sabe? Pois eu já sabia que ela seria comunicada sobre a minha travessura, e por ser uma menina tranquila e não aprontar, eu não sabia qual poderia ser a reação dela. Minha mãe então saiu da sala da diretoria e não me dirigiu sequer uma palavra. Apenas pegou na minha mão e assim nós fomos deixando a escola. Quando já estávamos na rua, percebi que havia algo estranho com a minha mãe. Ela não me olhava. Estava com uma feição totalmente diferente da que eu conhecia. Definitivamente ela parecia outra pessoa. Preferi então não tocar no assunto, já que eu estava errada na história, né? Preferi encarar o gelo como uma forma de punição. Chegando em casa, minha mãe abriu a porta, entrou e já foi logo subindo para o andar de cima, ainda sem me dizer uma palavra. Eu achei bem estranho, pois ela sabia que eu odiava a comida da escola e só comia bem quando eu chegava em casa. Mas, mais uma vez, como eu estava errada na história, eu decidi não contestar. Esquentei eu mesma a minha comida, liguei a televisão no Cartoon Network e jantei sentada no sofá, ainda sem nenhum sinal da minha mãe. Acabando de jantar, deixei meu prato na pia e fui subindo para o meu quarto. Para vocês entenderem melhor, vou descrever mais ou menos como era a minha casa. Era um sobradinho. Na parte de baixo havia a cozinha e a sala, e na parte de cima havia um corredor com essa ordem de cômodos. Meu quarto, um banheiro e o quarto da minha mãe, formando assim o andar de cima. Assim que subi, percebi que a porta do quarto da minha mãe estava fechada, coisa que ela nunca fazia, pois ela odiava ficar abafada em um cômodo. Dormia sempre com a porta aberta. Então pensei comigo, poxa, minha mãe deve estar bem chateada comigo mesmo. Foi dormir e não me deu nem sequer um boa noite. Falei isso enquanto entrava no meu quarto e tirando ali o meu uniforme. De pijama e pronta já para dormir, fui tendo aquela sensação estranha mais uma vez. Um medo misturado com pânico. Só que eu não sabia o porquê que eu estava sentindo aquelas coisas. Coisas que eu nunca havia sentido até então. Decidi então ligar a TV do meu quarto em qualquer coisa que estivesse passando naquele horário e me deitar, tentando dormir o mais rápido possível para aquela sensação horrível passar. Funcionou, Ana. Acabei caindo no sono, até que algo me despertou. Acordei ouvindo um leve sussurro, como se eu ouvisse alguém cantar baixinho, sabe? Assim que abri os olhos, eu vi a silhueta da minha mãe na porta do meu quarto. Digo a silhueta, pois estava tudo escuro. A única luz que estava ligada era a luz do corredor. Percebi que até então, minha mãe, entre aspas, estava virada de costas para mim. Consegui reparar também que em suas mãos havia um Discman e um fone de ouvido atrelado a ele, no Discman. Achei estranho minha mãe estar ouvindo música escorada na porta do meu quarto àquela hora da noite, pois para mim já era de madrugada. Mesmo com medo dessa situação, decidi ir ver se estava tudo bem, afinal era minha mãe que estava ali, né? Então não precisava ter medo. Ah, Ana, se arrependimento matasse. Na hora que eu pensei em encostar nela e chamar por ela, aquela silhueta foi se transformando em qualquer coisa, menos a minha mãe. Era horrível, se contorcia e sussurrava algumas coisas que eu não entendia. Eu estava paralisada pelo medo, vendo tudo aquilo, e a minha única reação foi fechar os meus olhos com as mãos e começar a chorar. Eu não tinha voz nem para gritar. Assim que eu abri os meus olhos, percebi que aquela tal coisa não estava mais lá. Então, num lapso de coragem, eu agarrei tudo que eu podia agarrar em cima da minha cama, até mesmo o colchão, e corri para o quarto da minha mãe. Chegando lá, eu abri a porta rápido, entrei e já fechei a porta. Já dentro do quarto, mas ainda com muito medo,
eu vi a minha mãe deitada na cama, dormindo. Decidi então não incomodá-la. Joguei meu colchão no chão com a minha coberta e travesseiro e deitei, ainda me tremendo de medo e chorando baixinho, agarrado ao cobertor. Aí eu ouvi a minha mãe virando na cama. Sabe quando a pessoa vira de um lado para o outro e o colchão faz aquele barulho? Tipo, estralando? Então, decidi que iria então olhar para ver se ela estava acordada e pedir para deitar com ela, pois eu estava com muito medo. Ana do céu, quando eu olhei para cima da cama, eu vi um ser horrível, com um sorriso diabólico. Ele era mais escuro que o próprio escuro e estava ali, com a cara bem em cima da minha. Então eu gritei, mas daí eu gritei, viu, Ana? Aí consegui. Gritei tanto que o meu padrasto, que estava chegando em casa da faculdade, bem naquela hora, subiu correndo, abriu a porta do quarto e me pegou no colo, perguntando o que tinha acontecido. Mas eu não conseguia falar. Eu só chorava agarrada que nem carrapato nele. Depois que me acalmei um pouco, ele me perguntou novamente o que tinha acontecido e gritou então para minha mãe trazer água para mim. Eu comecei a contar a ele tudo e quando eu estava contando, minha mãe subiu com um copo d'água para me acalmar também. Ela estava desesperada. Quando terminei de contar o que havia acontecido, minha mãe logo falou: Filha, você deve ter sonhado. Assim que chegamos em casa, eu subi para tomar banho, mas logo desci para comermos juntas. Depois você subiu para o seu quarto sem falar nenhuma palavra comigo. Até estranhei, mas estava tão cansada que eu acabei deitando no sofá e cochilando por lá mesmo. E para acabar de vez de ficar estranha essa história, o meu padrasto ainda disse: Eu liguei para sua mãe antes de chegar em casa para avisar que eu estava saindo de lá. E ela falou comigo, até me disse que você aprontou na escola. E quando eu abri a porta de casa, vi que realmente ela estava deitada no sofá. Só levantou e veio junto comigo quando ouvimos você gritando. Olha, até hoje ninguém gosta de tocar nesse assunto. Mas as perguntas que ainda me ecoam são: quem era aquela que se passava por minha mãe? O que queria comigo? Quem estava com o demônio no corpo? Eu ou a minha mãe? Eu estava em um universo paralelo ao que minha mãe estava? Ana, minha mãe conta essa história muito diferente da minha versão. E na versão vivenciada por ela, quem estava estranha naquele dia era eu. Qual a explicação que pode ter isso? Até hoje essa parte da minha vida é escura. Fui muito atormentada por forças obscuras que sempre quiseram meu mal. Hoje, sabendo que sou médium, muita coisa se explica, mas naquela época eu vivenciei os meus piores dias. Bom, esse é o primeiro relato que eu envio. Espero que tenham gostado. E se alguém sabe me explicar ou já vivenciou algo parecido, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Um beijo, Ana, e obrigada por ler o meu relato. Deus abençoe vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que por algum momento houve ali uma troca? Ela trocou de corpo, ela foi pro corpo dela de outra dimensão. E aí ela tava com a mãe de outra dimensão. E aí o corpo dela que ficou meio vazio, ou ficou com. Não sei, gente, não sei. Mas assim, é possível mesmo que haja dimensões paralelas, de repente a gente trocar o nosso corpo com o nosso corpo do lado de lá. Já vimos uns relatos desse tipo aqui também. Mas é muito doideira, gente do céu. O que aconteceu? Cada uma tem uma lembrança diferente do ocorrido. Será que ela estava passando por uns dias ruins e a mente dela deu uma bagunçada, então ela não se tocou que ela estava estranha? Mas e a mãe dela lá em cima, que ela viu a mãe? Então alguma coisa... E quem foi buscá-la na escola? Foi a mãe dela mesmo que foi buscar na escola, mas ela disse que a mãe dela não falava nada. Já a mãe dela fala que é ela que não falava nada. Não, até aí tudo bem. Uma talvez estava achando a outra estranha, as duas ficaram caladas porque... Bom, mas acho que a mãe dela teria dito alguma coisa de início, né? Ela relata que não falou nada, estava estranha, aparecendo outra pessoa, mas a mãe dela foi realmente buscá-la na escola. Então,
Será que foram em realidades diferentes? Tipo, deu aquela bugada na Matrix? Gente, eu não sei. Deixem suas opiniões aqui embaixo. Se já aconteceu algo parecido com vocês, mandem os seus relatos, ok? Beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!